Boa tarde, turma. Vamos começar a nossa aula de ciência. Hoje vamos falar sobre a luz. A luz é um tipo de energia que está presente nos mais variados ambientes. Quando um objeto produz luz, ele é chamado de luminoso. Nós temos aqui o exemplo que está dado aqui, ó, o Sol, as outras estrelas, as lâmpadas e o fogo em uma vela têm luz própria e por isso são considerados luminosos. Então, quando a gente fala que qualquer ser que produz, que ele tem luz própria, é considerado luminoso. Quando o objeto não produz luz, mas reflete a luz que recebe, ele é chamado de iluminado. Então, nós temos aí a Terra, a Lua, uma maçã ou um livro, são exemplos de objetos iluminados. Então, a gente pode ver aí, né, que se eu pegar um pedaço de madeira, é um ser iluminado, né? Os objetos luminosos são considerados fontes de luz, como é o caso da tela do meu computador, a tela do celular, né? São fontes de luz. O sol é uma fonte de luz natural, enquanto as lâmpadas e as velas que usamos em casa são fontes de luz artificiais, isto é, foram desenvolvidas pelos seres humanos. Então, na lateral da página, aqui, ó, nessa lateral, há algumas imagens de exemplos de fontes de luz. As fontes de luz naturais e as fontes de luz artificiais. Então, nós temos aqui, ó, o exemplo do sol, uma lâmpada, a vela e a água viva, né? Então, quais desses seres são fontes de luz naturais? A gente tem aqui o sol e a água viva. Artificiais, nós temos a lâmpada e a vela, né? Lembrando aí, né, que o sol, né, é muito importante, a sua fonte de luz é muito importante. A presença da luz também favorece muito aos outros seres. E dando continuidade, a luz se desloca sempre em linha reta. Então, ó, sempre numa linha reta. É possível perceber isso quando os raios luminosos entram em um ambiente fechado, como em uma floresta. Então, olha só o exemplo aqui. A capacidade de enxergar tudo ou quase tudo, o que está à nossa volta, depende da presença de luz no ambiente. Para entender melhor como isso ocorre, analise o trajeto da luz até os olhos da menina que está observando o girassol. Então, olha só, a fonte de luz, o objeto iluminado, né? Iluminado. Então, a fonte de luz bateu aqui no girassol, né? E refletiu aí nos olhos da menina. Então, foi o trajeto da luz. A menina só consegue enxergar o girassol, a sua cor e detalhes, porque a luz do sol, que é a fonte de luz, iluminou o girassol, que é o objeto iluminado. Estão entendendo? Que refletiu a luz até os olhos da menina. Os objetos iluminados, portanto, refletem a luz dos objetos luminosos, tá? Então, olha só. Tá dizendo aqui, né, que, por exemplo, eu pego, né, eu olho para a lâmpada é o objeto luminoso, né, que é a fonte de luz. Vai bater exatamente em algum outro objeto. Eu vou conseguir ver esse objeto por causa, né, que vai refletir nos meus olhos. Então, aí, saiba mais, você já foi enganado por uma ilusão óptica? Esse efeito visual ocorre porque nossos olhos transmitem uma enorme quantidade de informações ao nosso cérebro, que acaba criando atalhos para entender o que está sendo visto. Então, aqui, ó, tá mostrando aqui um desses exemplos. As sombras aparecem e as cores são algumas das pistas que o cérebro usa, e isso faz com que vejamos as coisas de outro modo. Então, o que você vê na obra Autorretrato de Oleg Chupican, é mais ou menos isso, né?
Então, gente, olhando aqui, o que, que vocês veem aí nessa tela? E as atividades aqui, número 1, analise a seguinte imagem. Então, vocês estão vendo essa imagem do quarto, né? A luz do sol entrando no quarto, iluminando. O que a imagem demonstra a respeito da propagação da luz? O que está mostrando para vocês poderem estar vendo? Letra B. Que tipo de fonte luminosa ilumina o quarto? Justifique a sua resposta. Lembrando sempre que a luz, ela sempre segue uma linha reta, tá? Se o quarto estivesse com a janela fechada e não houvesse outra fonte de luz, o que enxergaríamos? Conseguiríamos ver, né, a escuridão? Então, continuando no número 2, né, nós temos aí, ó, você sabia, leia as curiosidades sobre alguns objetos e em seguida faça o que se pede. Então, vocês veem aí, ó, são 4 etiquetas, né, mostrando aí aonde vocês terão que responder, ó. Letra A, nas curiosidades, pinte de azul o nome dos objetos luminosos e vermelho o nome dos objetos iluminados, tá? Por exemplo, aqui, nós temos o vagalume. O vagalume emite luz devido a uma reação química. Então, gente, ele é um ser, né? Um objeto luminoso ou iluminado? Resposta certa, quem falou que é luminoso, porque ele produz a sua luz própria, né? Tá. Segunda aí, ó. Vamos ver aí. No caso, o Sol, ele é um objeto luminoso ou iluminado, né? Se a gente pensar aí, ó, outra coisa aí para vocês poderem estar vendo. A nuvem, por exemplo, a nuvem é um luminoso ou iluminado? Ela produz luz própria? Não, então ela recebe a luz. Se ela recebe a luz, ela é iluminado. Então, letra B, das fontes de luz representadas, quais são naturais e artificiais? Então, vocês separam, na primeira linha vocês colocam naturais, na segunda linha, artificiais. Artificiais são aqueles que foram criados pelo homem, tá? E natural, que né, que foi criado pela própria natureza. Então, só tem 2 de cada um, lembrando. Número 3, desenhe setas indicando o trajeto da luz na imagem, permitindo que a menina leia o livro, né? Então, vocês vão fazer o quê? Ó, a luz, né, vem na linha reta até o objeto aqui que é iluminado e segue para os olhos da menina. Fazer só a retinha, tá fácil essa atividade, né? Qualquer dúvida pode me procurar, tá?